Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos falar de um tema muito importante que é a diversidade social. Então, eu coloquei aqui para vocês o conceito de diversidade social e coloquei que o termo diversidade nos remete a uma pluralidade e variedade, mas nem sempre há respeito e tolerância a culturas e etnias diferentes, por exemplo. Então, quando a gente fala na diversidade social, ela vem a ser um conjunto de diferenças ou um conjunto de valores compartilhados por todos os seres humanos nas suas relações sociais. E essas diferenças, elas são expressas através da nossa língua, da nossa cultura, da etnia, dos rituais, entre outros, né? A diversidade social, ela pressupõe que haja uma união e tolerância mesmo quando há diferenças. Então, nós devemos ter esse conceito como essencial, porque a diversidade nos enriquece culturalmente e isso é benéfico. Então, embora seja essencial, o respeito ao diferente não vem sendo considerado, e tem se tornado um grande problema mundial. Dando continuidade, então, nesse slide, nós vamos ver, então, o respeito à diversidade social. Então, eu coloquei aqui para vocês que quando nós falamos em diversidade social, ela é um conceito que abrange a tolerância a diferentes religiões, grupos étnicos, gêneros, raças, valores, ritmos de aprendizagem, entre outros. É fruto de uma construção social, pois o diferente só existe quando nós estamos acostumados a um padrão de sociedade. E o padrão cultural que temos como correto é ditado por diversas instituições e grupos com capacidade de influenciar um grande número de pessoas. E aqui nós temos alguns exemplos de manifestação contra a diversidade, que são a xenofobia, a intolerância religiosa, a homofobia e o racismo. Então, é muito importante garantir aí o respeito à diversidade social. Então, garantir a diversidade não é acolher de qualquer maneira e depois tentar nos sobrepor ao outro, mas é nós garantirmos a cidadania e a participação em todos os assuntos da sociedade. Quando a gente fala da xenofobia, a xenofobia ela se manifesta através de uma aversão aos outros povos, com cultura, religião, língua e hábitos diferentes. Quando nós falamos de homofobia, a homofobia ela é um sentimento de ódio, de medo ou até mesmo de repugnação, repugnância a alguns grupos, como as lésbicas, os bissexuais, os transexuais, ou seja, qualquer outro modo de exercer a sua sexualidade diferente da hétero. E nós temos também a intolerância religiosa, que é quando existe uma discriminação contra pessoas de diferentes crenças. E por último, o racismo, que é uma crença de que existe uma escala hierárquica entre as raças e as etnias. Bom, agora nós vamos falar sobre a inclusão social. Quando nós falamos em inclusão social, são ações que visam aí a integração e o combate à exclusão que são provocados pelas diferenças entre as classes sociais, os gêneros, as etnias, as deficiências, entre outros. Qual é o papel da inclusão social? O papel da inclusão é garantir os direitos de todos, Todos nós, enquanto seres humanos, nós devemos ter os nossos direitos preservados, os nossos direitos garantidos. Então, a inclusão, ela faz com que todas as pessoas
participem igualitariamente da sociedade, assegurando a sua autonomia, né? Em uma sociedade democrática, nós também devemos reconhecer que todos nós seres humanos, nós somos livres e somos iguais. Então, nós devemos buscar, através do diálogo, o entendimento, o respeito e a fraternidade. E aqui no slide eu coloquei para vocês que para combater essas atitudes extremas de todo tipo de preconceito que existe, né, há aí um papel muito importante não só da escola, mas também de toda a sociedade. Nós devemos estimular a participação de todos e fazer aí com que todos apreciem a riqueza, né, que todos apreciem a riqueza das diferenças, né? Porque a diversidade social, ela pressupõe a igualdade de direitos para todos, né? Só que nós sabemos que, na realidade, o que existe em muitos casos é a intolerância. Então, eu coloquei aqui, para finalizar a nossa aula sobre diversidade social, eu coloquei aqui como conclusão que somente com a união será possível um mundo onde a diversidade social esteja ligada à riqueza cultural adquirida a partir da compreensão do diferente e do entendimento de que, no fundo, somos todos iguais. Então, nós precisamos ter maior consciência da diversidade social brasileira, porque isso é imprescindível para nós conhecermos o nosso país. Então, eu deixo aí como mensagem final, né, para que todos aí respeitem as diferenças, valorizem a diversidade. A diferença, ela nos enriquece e o respeito nos une. Muito obrigada a todos. Bom, pessoal, é isso. Quero agradecer a participação e a atenção de todos e eu deixo aqui então as referências que eu utilizei para a construção dessa aula sobre diversidade social. Muito obrigada e até mais.